Graça e paz, igreja, amém? Nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus dessa noite. O pastor Marcelo se encontra enfermo, vamos orar por ele. Que Deus o abençoe, o ajude em sua recuperação. Essa virose tem atacado muita gente, tem deixado muita gente enfermo, doente, de cama, de forma que nós devemos sempre estar orando uns pelos outros. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 11, versículos de 1 a 4. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Pai, nós louvamos o teu santo nome, te bendizemos, te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade, Senhor, que temos de expor a sua santa e bendita palavra. Em tudo, Senhor, declaramos que somos inteiramente dependentes do Teu Espírito Santo e que Ele possa, nessa noite, fazer uma obra completa na vida do Teu povo. Em nome de Jesus nós choramos, amém. Irmãos, esse é um texto bastante conhecido. A grande maioria de vocês, acredito que já viu falar desse relato que João nos traz a respeito desta família. E o interessante de tudo isso é que Jesus estava extremamente cansado das perseguições e do deserto que ele sofria em Jerusalém. Toda vez que se encontrava em Jerusalém, a perseguição que os judeus, que os fariseus, saduceus faziam em relação à pessoa de Jesus não era fácil. E esse lugar era em Betânia, especificamente no lar de Marta, Maria e Lázaro. Ali não tinha perseguição, muito pelo contrário. Ali era um lar onde reinava a paz, a alegria e, acima de tudo, o amor. Irmãos, eu fico a pensar nesse lar, eu fico a pensar quantas vezes Jesus parou ali em busca de um auxílio, ou em busca de um conforto, em busca de um aconchego, em busca de uma conversa boa. E eu fico a pensar o que aconteceu e o que sempre acontecia e o que levava Jesus a chegar até aquele local. E a gente, olhando para a palavra de Deus, a gente vai encontrar como resposta as atitudes e o comportamento das pessoas daquele lá. Ali era um local onde Jesus se sentia bem. Jesus estava passando por todas as dificuldades, mas quando passava por Betânia, ele batia lá na porta de Lázaro, Maria e Marta. E eu fico a pensar, o que é que chamava a atenção de Jesus em relação àquelas pessoas? O que é que fazia Jesus se sentir extremamente confortável? Porque não era em todo local que Jesus repousava. Não era em todo local que Jesus parava para cear e para descansar. Mas ali era um lugar de conforto. Ali era um local de tranquilidade. Ali, como eu disse anteriormente, era um oásis onde ele se sentia bem. Jesus se sentia à vontade naquele lar. E por que isso? A resposta está bem clara quando a gente olha a Bíblia e vê que essas pessoas refletem tudo aquilo que Jesus esperava. Quando eu olho, Lucas 10:38 vai me dizer que certa vez Jesus chega ali em Betânia e encontra as irmãs Marta e Maria. Marta estava nos seus afazeres, Marta estava nas suas ocupações, lícito, direito, arrumando a casa, limpando, lavando, fazendo tudo aquilo que é de competência da figura feminina dentro de um lar. Ela estava ocupada com a refeição, queria servir a Jesus, mas Maria era diferente. Maria, ela tinha uma outra preocupação. A Bíblia vai me dizer que Maria estava aos pés de Jesus, aprendendo, ouvindo, sendo ministrada pelo próprio Jesus. Maria escolhe um local diferente, ela está ali aos pés de Jesus, a ponto de Jesus dizer que ela, Maria, escolhera na realidade a melhor parte. Quando eu chego em João 12, no versículo 1,
Jesus está de volta ali naquele lar, já tinham se passado 7 dias da morte de Lázaro, Lázaro já estava ressuscitado, e Jesus está ali, no seio daquela família. E no momento antes da ceia, acontece um fato interessante. Maria pega um frasco de nardo puro, um perfume extremamente caro, mas pense num perfume caro, era aquele frasco de nardo puro, e ela quebra aquele frasco e faz o quê? Ela faz o quê? Isso, sobre os pés de Jesus. E aí o que acontece? Depois ela pega e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Então eu posso ver aqui 2 elementos importantes em relação ao que Jesus via em relação àquela família. Primeiro, ele via que havia interesse na sua palavra. As pessoas que moravam ali, elas tinham interesse em relação à sua palavra. E outra coisa que eu posso ver é que ali Jesus era adorado. Ali Jesus era querido. E isso, meus irmãos, na realidade me faz pensar em relação aos nossos lares. Será que Jesus tem a acolhida necessária em nosso lar? Será que em nosso lar reflete o lar de Betânia, um lar onde a palavra de Deus é lida, a palavra de Deus é estudada, a palavra de Deus tem toda a prioridade, tem toda a nossa atenção? Será que o nosso lar é um lar de adoração, é um lar onde Jesus é adorado, é um lar onde as distrações são postas de lado e a pessoa de Jesus é aquilo que é mais importante? Aquele lá refletia isso, e eu paro e começo a pensar e reflito: será que meu lar, será que minha casa também é assim? A minha casa reflete, Jesus se sente bem em meu lar, Jesus se sente bem em minha casa, Jesus se sente à vontade no convívio, na minha residência. Eu reflito isso, a mesma atitude, o mesmo comportamento, o mesmo desejo, a mesma sede de estudar, de ver, de meditar na palavra de Deus, de adorá-lo como ele merece ser adorado. Isso era o que acontecia no lar de Betânia. O lar de Betânia, aquele lá em Betânia, era movido na realidade por tudo isso. Eu não sei quantas vezes Jesus pousou ali, mas das vezes que Jesus vai até ali, é um momento de alegria, um momento de confraternização, é um momento, na realidade, de amor. Mas eu quero dizer uma coisa que é interessante para vocês, e eu peço para vocês, aí, a partir do capítulo 11, de 1 a 3, vocês observem o que vai acontecer. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Com toda a dedicação, com todo o carinho, com todo o amor que aquelas pessoas tinham para com a pessoa de Jesus, nada lhes garantia, nada lhes dava um crédito de que o infortúnio, de que as tristezas, de que as dores poderiam em algum momento bater em seu lar. Nada. Jesus amava demais aquelas pessoas amavam a Jesus, e às vezes a gente pode pensar que essa relação de amor era tão grande que nada iria acontecer de desavença, de tristeza, de dor, de angústia, sofrimento poderia acontecer a eles. Mas acontece. Independente de qualquer coisa, seja qual for o amor, o carinho, a dedicação que venhamos a ter com Jesus, os infortúnios, os problemas, as adversidades, uma hora vai bater na nossa porta. Quanto a isso, não tenha dúvida. A resposta em relação a isso é como nós nos comportamos, de que maneira a gente reage quando essas coisas vão acontecer. E aqui, irmãos, nós estávamos diante de um fato grave. Era um problema grave, era uma situação grave, o infortúnio bateu e bateu bem forte. Lázaro estava adoecido, a Bíblia não vai me dizer qual era a enfermidade de Lázaro. Mas uma coisa nós já podemos saber, que aquela doença era uma doença grave. Tanto era grave que levou Lázaro ao quê? À morte. Então a desventura, a tristeza, as tragédias,
as calamidades, elas vão bater na nossa porta, como bateu na porta da casa de Lázaro, Maria e de Marta também. E esses acontecimentos estão além das nossas forças, como também estava além das forças deles. Imagine aquela situação, irmãos, Lázaro estava enfermo, volto a dizer, a Bíblia não diz qual era a enfermidade de Lázaro, mas a gente entende que era uma enfermidade grave, tanto que na sequência nos é dito que Lázaro morreu. Vai bater na nossa porta. Independente de minha comunhão que eu tenha, da comunhão que venhamos a ter com Jesus, os problemas, as adversidades vão bater também na nossa porta. Vai chegar um momento, vai chegar uma situação, existir sempre um contexto em que alguma coisa vai acontecer conosco, como aconteceu na vida deles. E o que se passa na vida de Marta e de Maria é algo bastante interessante. E eu queria que você entendesse cada uma das etapas. Primeiro, Jesus não estava presente naquela hora. O que é interessante é que Jesus era um visitante comum naquele lar. Mas fisicamente, naquele momento, Jesus não se encontrava ali. Primeiro problema, primeira adversidade que elas enfrentaram. A falta da presença de Jesus naquele exato momento em que o problema já estava instaurado. Ele não estava ali naquele momento. Aí o que é que ocorre? Ela simplesmente procura mandar um recado para Jesus. Irmãos, eu vejo nisso uma coisa interessante. Independente de qualquer coisa, independente da angústia, da dor, das lágrimas, daquela atitude de espernear, meu irmão está morto, meu Deus, o que está acontecendo? Ele está morrendo, ele está moribundo, ele está morrendo, independente de qualquer coisa, a primeira coisa que ela pensou foi Jesus. A primeira coisa que ela pensou foi na pessoa de Jesus, ela não pensou nos vizinhos, ela não pensou nos parentes, ela não pensou nas suas próprias forças, ela não pensou em nada, ela pensou na pessoa de Jesus. Porque Jesus é a única pessoa que poderia resolver aquele problema. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Ela pensou em Jesus, ela não pensou em ninguém diferente. A primeira coisa, a primeira reação dela foi chamar o mensageiro e vai lá e vai dizer a Jesus. Dá um recado para ele, vai depressa, vai urgente, vai dizer que aquele a quem amas está enfermo, está doente. Isso me faz refletir sobre as nossas reações. Isso me faz refletir sobre quando as coisas nos acontecem. Na maioria das vezes, nós recorremos primeiro às lágrimas, nós começamos a murmurar, nós começamos a nos afligir, nós começamos a nos inquietar, nós nos comovemos com a situação, muitas vezes nós ficamos atônitos, muitas vezes nós ficamos perdidos em relação àquilo que está acontecendo, e o problema está ali, a gente está rodando, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro, isso que aquilo se esquece que a pessoa que pode resolver o problema é Jesus. Se esquece que Ele é o Todo-Poderoso, independente de qualquer coisa. A minha primeira atitude é ir à presença de Jesus. Ele não estava fisicamente. Ela mandou um recado para que um mensageiro fosse até ele. E aqui tem um negócio interessante. Ela faz uma chantagemzinha, quando ela diz assim, vá lá e diga que Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Ela precisava enfatizar isso? Ela não precisava, é como se ela dissesse, olha, ela não manda recado direto, mas indiretamente ela diz, que vem depressa, que venha correndo, que se faça presente. E o camarada foi até a presença de Jesus. De onde elas estavam, até onde Jesus se encontrava naquele momento, era um dia de viagem. Ele demorou, meu irmão, um dia para chegar lá e para dar um recado a Jesus do que estava acontecendo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O pior de todos, ou o melhor de todos, na realidade, é a reação de Jesus. O que é que você esperava? É que quando você manda um recado para alguém,
alguém, você diz o recado e espera uma resposta. Não houve a resposta. A resposta que ela queria ouvir não aconteceu. A resposta não acontece, muito pelo contrário. O que acontece, o que o João narra no versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Eu não sei se o mensageiro chegou e disse para ela, muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Existem momentos em que nós queremos respostas. Existe momento em que a gente está passando por uma dificuldade, e são dificuldades extremas, esse caso era um caso de morte, que nós queremos respostas. E muitas vezes a resposta não vem da forma como nós esperamos, ou desejamos, ou almejamos ouvir. Muitas vezes não vem, muitas vezes é um silêncio. E qual é a minha reação? E qual é a reação de cada um de nós em relação a isso? Eu fico parado imaginando o mensageiro voltando e dando essa possível resposta, não dizendo nada, só dizendo: olha, eu tive lá, eu falei, eu disse. A minha parte eu fiz. Eu cumpri aquilo que se esperava de mim, eu disse. E a cabeça de Marta e Maria, o cabeça das irmãs, como é que deve ter ficado? E é uma coisa interessante aqui, que quando o mensageiro chega, Lázaro já tinha morrido. Irmão, como é que você sabe? Se você lê lá no versículo 14, depois disso tem um diálogo de Jesus com os discípulos eles não entendem quando Jesus disse que ele está adormecido, chegou um ponto de Jesus chegar e ter que dizer: Lázaro morreu. Já estava morto. Quando a notícia chega, ele já estava morto. Jesus não chegou com o mensageiro. Jesus não voltou com o mensageiro. E o problema já tinha se agravado. Lázaro já estava morto. E naquela época tudo era vapt-vupt. Morreu, prepara o sepultamento e enterra. O judeu era assim, não tem esse negócio de que morre e fica, vamos marcar amanhã, esperar para amanhã, como uma autoridade, uma celebridade morre, passa uma semana para concluir, para que não sei o que lá. Não era isso não, morreu, sepultava logo. E o interessante é isso, irmãos, é preciso que a gente entenda que respostas dessa natureza, elas não vêm imediato. Eu não sei pelo que você está orando, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas aprenda primeiro, que em primeiro passo você deve atender. Olha, presta atenção, leva o problema para quem pode resolver. Leva o problema para a pessoa que pode resolver. Ele é o único que pode resolver o teu problema. Não é o teu vizinho, não são os parentes, não são os amigos, não são as autoridades, não são os políticos, não é ninguém quem pode resolver o seu problema, é Jesus. Até porque a gente vai entender o que Jesus disse. Chega um momento que Jesus vai dizer: ainda bem que eu não estava nem lá. Então presta atenção, não adianta se espernear, não adianta se angustiar. Você está no meio do problema, e nesse meio do problema, a única coisa que você tem que entender é: eu não estou só. Eu não estou só. E existe uma coisa que é complicado demais para a gente, é porque a gente é imediatista. A gente quer respostas imediatas. A gente quer soluções imediatas. Para fazer a obra de Deus, nós somos lentos, tardos, vagarosos, demorados. Mas quando se é algo a meu favor, eu quero resposta de Deus rápida, imediata, para ontem. Eu só quero lhe dizer uma coisa: o tempo de Deus é o tempo chamado Kairos. Diga comigo, Kairos. Não é um tempo que você mede no relógio. Não é um tempo que está circunscrito a uma questão de horas, segundos, minutos, meses, anos. O tempo de Kairos é um tempo diferente.
Ele não pode ser medido por números, não pode ser cronometrado. O tempo Kairos é o tempo oportuno, o tempo Kairos é o momento certo, o tempo Kairos é o momento decisivo. Não existe, você não vai medir isso, não pensa em imaginar, nem cronometrar, nem botar. Deus, ele permeia entre passado, futuro e presente. O tempo Kairos é o tempo que ele chega quando ele acha que deve chegar. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é como ele quer, é da forma que ele quer e como ele deseja. Não adianta você apressar, ele não vai ser pressionado, ele não vai ser coagido, e não existe nada que você possa fazer que possa constrangê-lo a te atender no momento que você acha que ele quer. O tempo é dele, ele é dono do tempo, ele tem o controle do tempo, ele faz o que ele quer, ele age da maneira que ele quer, porque os planos que ele tem para mim e para você são planos altos, aquilo que nem eu nem você podemos imaginar, está dentro de uma esfera que nem eu nem você podemos entender, porque ele sabe o que é melhor para mim e ele sabe o que é melhor para você. O que vai acontecer aqui nesse contexto já estava escrito na agenda de Deus. E ele tinha todo o controle. Você veja que Jesus, ele não se perturba. Jesus estava fazendo uma determinada atividade e ele não sai da atividade dele para atender de imediato as irmãs, apesar do grande amor que ele tinha por essas pessoas. Ele tem um amor muito grande por você, mas ele não vai sair do lugar dele antes que chegue o tempo dele. Ele não vai agir antes do tempo dele. É uma necessidade de maturação, uma necessidade de tempo, até ele entender que é a hora, que é o momento em que cada um de nós receba o fruto daquilo através do qual nós estamos orando. Ele não vai se apressar, irmãos. Ele não sai se apressar. Ele não vai se adiantar. Portanto, se coloque numa posição diferente, não blasfeme, não se irrite. Vozes vão dizer para você, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Você não confia tanto no teu Deus. Pessoas vão falar e vão dizer, Deus te abandonou, o Deus dos crentes abandonou. Se mantenha na posição, se mantenha firme. Porque ele vai dizer assim para você, e você pode vir comigo, ele vai fazer assim, ó. Tá chorando porque... Mais alto, eu vou voltar de novo. Tá chorando porque... Continua. E jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Oh, glória. Aleluia. O que ele diz? Aí você diz assim, ó. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Aleluia. Aleluia! Que tudo vai passar. A gente pode ver mais uma vez, só assim, ó. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Se fosse você, eu dava um bocado de glória. Se fosse você, eu aplaudia a pessoa dele. Se é para ele, dá glória. Se é para ele, dá glória.
É isso que ele está te dizendo, queridos. É isso que ele está dizendo. Vai passar. É um breve momento. É uma tempestade. Ela não é eterna. Ela não é duradoura. Ela não dura para sempre. Calma, não se desespere, não. Mantenha calma. O grande problema do povo de Deus e dos crentes é que nós ouvimos 1.345.900 mensagens iguais a essa, mas basta acontecer o problema e a gente age da mesma forma. As nossas atitudes são as mesmas. O que se espera é que nós deveríamos estar formando convicção. O que acontece é que nós deveríamos estar fundamentados, que nós deveríamos estar prontos, alicerçados, mas nós nos deixamos abater pelas circunstâncias. As circunstâncias não podem ditar as nossas reações. A gente tem que ver a quem a gente serve. Nós servimos ao Rei do Rei, ao Senhor dos Senhores, nós servimos ao Todo-Poderoso, aquele que está dizendo, não chore, eu estou cuidando de tudo, está tudo na minha mão, e vai passar. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quantos dias? 4 dias já havia se passado. Ele recebeu a notícia, demorou um dia de viagem para o camarada chegar lá e dar a notícia a Jesus. Ele ainda demorou mais 2. Ele não largou os afazeres. E aqui é uma coisa interessante. Jesus segue a agenda do céu. Eu não sei se você procura seguir a agenda do céu. Tudo aquilo que Jesus tinha que fazer, ele fazia com esmero e com prioridade. Ele não abria mão, toda a incumbência, tudo aquilo que o Pai deu a ele, ele fazia com espero, com amor e com responsabilidade. E aqui tem o ensino, faça tudo com responsabilidade em relação àquilo que Deus coloca em suas mãos. Não seja negligente. Não seja negligente. Jesus colocou nas suas mãos, você faça com esmero, com zelo e com responsabilidade. Siga a agenda do céu, não atropele nada. Ele não abriu mão da atividade dele, não se abalou. Ficou mais 2 dias, um para o rapaz ir, mais 2 para que Jesus permaneceu, e Jesus agora vai, demora mais um dia, que era um dia de viagem. Então, quando Jesus chega, tem quantos dias? 4 dias. Foi proposital. Foi proposital. Existia uma crença no meio dos judeus, em que a pessoa morria, e eles tinham uma expectativa que durante 3 dias o morto poderia se ressuscitar por uma intervenção, por algo de alguma natureza, de alguma forma. Eles cultivavam essa crença, que durante 3 dias alguma coisa poderia acontecer. Mas na hora que batesse o quarto, ele dizia de fato, morreu, não tem mais jeito. Pegou a coisa? Quem pegou, diga amém. Você veja que Jesus, de propósito, espera passar os 3 dias da crença dos judeus. E ele chega, e não é à toa que ele chega no quarto. Mas aqui eu tenho algumas coisas interessantes. Ele já estava sepultado. Lázaro, nesse momento, ele já estava sepultado, querido. E quando ele chega, ele vai se aproximando, ele já encontra um ambiente de luto. O luto naquela época demorava mais ou menos em 7 dias. Então ele já chega, já encontra os amigos, parentes, as pessoas tentando consolar aquela família. Aquela casa estava enlutada. Aquela casa estava enlutada. Volto a dizer, problemas, situações, circunstâncias, elas acontecem. Domingo de manhã passado, eu estava aqui no culto. Dia das Mães. Combinamos, eu, meu irmão, Marcos também, Marquinhos, fomos todos para um restaurante, estávamos ali com minha mãe, meu pai, todos nós juntos. Alegria, aquela coisa toda, Dia das Mães, tudo aquilo que vocês já sabem, que as mães, como as mães ficam.
E num determinado momento o telefone tocou, minha tia procurando saber como estava minha mãe, a gente está aqui com a gente, essa coisa toda. Demora 5 minutos, o telefone toca de novo. Esse minha tia de novo, eu digo, poxa, a tia Carminha está broca, está ligando de novo. Eu aí desliguei o telefone. Por que eu estou com minha tia Carminha liga para o telefone de meu irmão. Ele se levanta, sai, daqui a pouco ele faz um sinal e chama. Fez, meu irmão, não sei o que é que eu vou fazer. Eu digo, o que foi? Tia Aninha, irmã de minha mãe, faleceu. Aí eu disse, Jesus. Aí meu irmão disse, não vamos dizer nada da minha mãe, não. Vamos esperar concluir tudo isso aqui. A gente leva ela para casa e diz. O telefone toca de novo. Parecendo que era uma cerimônia de judeu. E ela não é judeu. Eu disse assim, o enterro vai ser agora de tarde. Agora de tarde no cemitério Campo Santo. Minha mãe não aguentou, fragilizada. Aquela situação que vocês sabem como é a questão de uma morte, de morte, essa coisa toda. Mas o que eu quero dizer é que as circunstâncias batem na nossa porta, indiferente de qualquer coisa. Basta a gente a gente vive de uma maneira em que tudo pode ocorrer, tudo pode nos acontecer. E nós devemos estarmos sempre preparados, sempre prontos, porque o nosso fundamento é a palavra de Deus. Esse é o nosso fundamento. O que se requer do cristão, o que requer do salvo, do nascido de novo, é que ele, ao longo do tempo, ele vá se preparando para todas essas adversidades. Ele tem que ficar de uma maneira tal em que a armadura dele esteja totalmente pronta para quando vier tudo isso, ele saber absorver e saber como verdadeiramente lidar com toda essa situação, porque além disso, você tem que estar preparado para consolar quem não é crente, para você consolar a dor, o escândalo, a agonia, o sofrimento do outro, você tem que estar pronto e preparado para toda e qualquer situação. Foi o que aconteceu no lar, mas o texto, João, ele não diz, ele não revela que essas irmãs estavam, de uma certa maneira, desesperadas. Elas tinham os ensinos de Jesus. Elas tinham as ministrações de Jesus. Então, você não vê nisso desespero, mas você vê uma coisa interessante. Veja aí, Jesus chega, né? E quando Jesus vai chegando, antes dele chegar na aldeia, Marta Purucutuca, ela já vai correndo ao encontro de Jesus. Marta vai a 1000 encontrar Jesus lá no arraial, lá do lado de fora. Ele ainda não tinha chegado, não tinha colocado os pés na aldeia, mas Marta já tinha saído na frente. E olha que no versículo 21, Marta diz assim, eu disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha o que ela diz, ela bota aquela condição, se dissesse que se Jesus estivesse aqui, isso não deveria ter aquilo, a morte de Lázaro não deveria ter ocorrido. O que ela estava dizendo era que a presença física de Jesus iria resolver aquele problema. E ela coloca esse si. A fé dela estava abalada por um si. E muitas vezes nós colocamos si. Jesus, se o Senhor fizesse aquilo. Jesus, se o Senhor fizesse assim. Jesus, se fizesse assado. Se isso, se aquilo. Meu irmão, tira o si da vida. Esse si só faz atrapalhar. Não vai mudar nada, não vai mudar circunstância nenhuma. Por mais si que você diga, não muda nada. Tanto que não era necessário, na realidade, a presença física de Jesus para Jesus curar e resolver aquele problema. Lembra lá do centurião, do ofício do centurião lá do rei, em João capítulo 4? Jesus acaba de novo de chegar na Galileia. Jesus chega na Galileia. Me aparece lá o centurião, um homem chega lá correndo à presença de Jesus e vira para Jesus e diz, Jesus, meu filho está doente, está beirando a morte. Imagina de novo a mesma situação, o mesmo contexto de morte. Jesus olha para ele e diz,
Aí o camarada diz, Jesus, vem comigo, como se dissesse, eu te dou uma carona na minha carruagem, eu tenho um cavalo à sua disposição, vamos depressa, porque se o senhor chegar lá, meu filho não morre, porque o senhor pode operar, uma bênção grande vai acontecer naquele momento. Mas Jesus diz o quê? Vai que teu filho vive. E o que é interessante é que esse homem, ele pega essa palavra, ele confia nessa palavra, agora ele não tem mais dúvida, agora ele pega essa palavra e sobre essa palavra ele vai. E quando ele chega lá, o filho dele está vivo. Pergunta é, Jesus precisava estar ali naquele momento, fisicamente, para poder resolver o problema de Lázaro? Ele não precisava. Ele não precisava. Jesus, para agir, ele não precisa se fazer presente de forma alguma. E aqui eu aprendo uma coisa, meu irmão, se eu estou orando, se eu estou intercedendo, seja por uma pessoa que está na China, no Japão, na Conchichina, não tem problema algum. O Jesus que opera aqui vai operar lá, o Jesus que opera lá vai operar acolá, ele opera onde ele quiser, porque a esfera do poder dele é maior do que todas as coisas. Então não precisa da presença física dele para operar. E o que é mais maravilhoso é que hoje ele não está presente fisicamente, mas se faz presente aqui agora. E se ele quiser operar, ele vai operar. Não depende de nada. A presença dele aqui é real, é verdadeira. Não é o que cantamos? A tua presença é real. A presença de Deus é real aqui nesse lugar. Ele se faz presente, ele está olhando agora para você, os olhos dele estão voltados para você. Eu não tenho dúvida que nesse momento você está aí imaginando e refletindo sobre a situação de seu problema, sobre aquilo que você está aguardando, aquilo que você vem pedindo, que você vem solicitando aos céus. E você hoje está aprendendo em nome de Jesus que não adianta apressar o homem. Não adianta apressar o homem, ele vai agir no momento dele, da forma que ele quer. A palavra de Deus em 2 Coríntios diz, visto que andamos por fé e não pelo quê? As circunstâncias não podem limitar sua visão. Às vezes você está olhando, você só está enxergando o problema. A questão de Marta aqui era a questão de fé. Pode ser a sua questão também. Se você não tiver fé, se você só estiver olhando as circunstâncias, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Não se deixe levar pela circunstância do seu problema. Não se deixe levar pelas circunstâncias do seu problema. Siga Hebreus 12, 2, que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não olhe para as circunstâncias, não se deixe levar, seja qual for o seu problema, seja o que você estiver pensando. Você pode dizer, o meu problema é o maior problema do mundo. Na verdade, seu problema não é o maior problema do mundo. Agora, a sua fé devia ser a maior do mundo. Não fica olhando as circunstâncias. Tem gente que fica paralisado diante do problema. Tem gente que está diante do problema, ele fica olhando, ele faz tudo, ele chega a ficar deprimido, doente, mas não resolve nada. Daqui a pouco você vai ver que você vai ter que tirar a pedra. Não deixa que isso aconteça, meu irmão. Não deixa, olha para Jesus. Nunca existiu ninguém que depositou a fé e a confiança em Jesus e saiu frustrado. Jesus não frustra ninguém. A família, o vizinho, amigos, chefias, colegas, podem frustrar você, mas Jesus não te frustra. Jesus não te frustra. Ele é todo poderoso. Aí, nesse meio termo, Marta volta e diz a Maria, o mestre está aí. Maria, que estava em casa, ela vai ao encontro de Jesus. Olha aí no versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, o que foi que ela fez?
Versículo 32. E disse o quê? Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não tinha morrido. A mesma coisa que Marta disse, Maria também disse. Mas Maria fez uma coisa diferente. O que foi que ela fez? Ela se joga aos pés de Jesus. O que é que eu aprendo aqui? É nos pés de Jesus que eu tenho que estar. É nos pés de Jesus que eu tenho que me prostrar. É nos pés de Jesus que eu tenho que me posicionar, de me colocar, porque é Ele, é sempre Ele, através dEle, por meio dEle, que eu posso alcançar todas as coisas e ter a minha vitória. Essa criatura me chama a atenção, é tremenda as atitudes. Quando Jesus foi lá em Lucas, estava no lar de Betânia, ela estava sentada aos pés de Jesus, aprendendo. Aqui, ela vai ao encontro de Jesus, se joga aos pés de Jesus. Quando derrama o nardo, ela derrama o nardo nos pés de Jesus. Queridos, o lugar que a gente tem que ficar é nos pés de Jesus. É o lugar que nós temos que ficar, é nos pés de Jesus. Não sai de lá. Demonstra reverência, temor, mas acima de tudo, confiança. É ali que nós temos que estar. Mas aí eu já vou caminhando para o fim, e para relatar o milagre propriamente dito. A partir do versículo 33, você vem comigo e diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, ou seja, Jesus comoveu-se no espírito. E aí Jesus pergunta: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. E aí Jesus, a gente costuma dizer que é o menor versículo da Bíblia, Jesus vendo a dor dessas mulheres, a quem ele muito amava. É importante a gente ver isso, que é interessante. Jesus ama todos, ama toda a família, mas Jesus, ele tem aqueles prediletos, aqueles a quem ele denota a ele intimidade, denota junto a ele amor, carinho, aqueles que o procuram mais incessantemente, aquele que tem prazer de estar na presença dele. É lógico que é diferente. E quando Jesus vê aquele cenário, ele chora. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo hoje, não estando aqui fisicamente, ele conhece a sua dor. Ele já passou por dores. Ele viu isso daqui. E ele não está indiferente ao que está acontecendo com cada um de nós. Os céus não ficam indiferentes em relação às nossas dores e sofrimentos. É o lado humano de Jesus. É a humanidade dele que aflora. Ele não fica indiferente às coisas que acontecem comigo e com você. Pessoas podem ficar indiferentes. Vizinhos, parentes, amigos podem ficar indiferentes com você, mas Jesus não fica indiferente à sua dor. Ele se compadece de tudo que está acontecendo contigo. Tudo, sem nenhuma exceção. E o texto vai me dizer, e perguntou onde sepultaram. Ele lhe respondeu: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. Mas alguns objetaram. Tem sempre os do contra. Tem sempre quem se opõe. Disseram assim: não podia ele que abriu os olhos a cegos fazer com que este não morresse? Ah, meu irmão, essa palavra de maldição dita, Jesus se comove mais ainda. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Jesus vai ao lugar onde Lázaro está sepultado. Ele chega exatamente naquele lugar, mas a palavra vai me dizer que entre quem estava dentro e quem estava fora tinha o quê? Uma pedra. Então ordenou Jesus: tira a pedra.
Jesus dá uma ordem: tira a pedra. Olha, disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já há o quê? 4 dias. Jesus tinha dado a ordem: tira a pedra. A outra disse: Senhor, já cheira mal, porque tem 4 dias. Sabe o que é que isso significa? Significa que ela disse a Jesus: deixa como está, não tem mais jeito. Muitas vezes você entra no espírito de comodidade diante do problema e diz: não tem mais jeito para mim, não tem mais solução, eu aceito isso da forma, exatamente dessa forma, eu vou me aquietar, e quando alguém chega para você e pergunta assim, como está aquele problema? Não, deixa isso para lá, eu já coloquei uma pedra, já sepultei isso, já me conformei. O que Jesus está dizendo: tira a pedra do comodismo, tira a pedra da falta de fé, tira a pedra da incredulidade, tira a pedra daquilo que está impedindo você de alcançar o seu milagre. Tira a pedra do pecado, tira a pedra da dúvida, tira a pedra da incerteza. Eu não sei qual é a sua pedra, eu não sei o que é que está impedindo você receber o seu milagre, mas Jesus está dizendo hoje para você: tire a pedra. Aleluia. Tira essa pedra, querido. É isso que está impedindo o seu milagre. E isso é entre você e Deus. É entre você e Deus. Eu não sei o que é que acontece. Eu também tenho as minhas pedras. Cada um de nós temos as nossas pedras. O milagre está na porta. O milagre está próximo. A vitória está próxima à vitória, da gente segurar a nossa vitória. Mas tem algo que está impedindo. Tem algo que está barrando, e tira a pedra é ação humana. Jesus não vai ir lá, Jesus, o Senhor dos senhores, não é Ele que vai tirar a pedra, Ele dá a ordem: tire você, homem, a pedra. Quem tem que tirar é você. Quando é que você vai tirar a pedra? Quando é que você vai tirar a pedra? Você veja que ela disse: já cheira mal, já faz 4 dias. Como se isso tivesse alguma importância para Jesus. Como se isso fizesse algum tipo de diferença para Jesus. Não faz diferença nenhuma. Jesus só queria que tirasse a pedra. E veja que diz assim: disse-lhe Marta, irmã do morto: o Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não disse eu que, se creres, verei a glória de Deus? Glória. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu. Rapaz, essa é a parte mais linda. Essa é a parte mais linda. Jesus, cadê? 41. Jesus disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, olha o que Jesus disse: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Meu irmão, esse foi o maior milagre público que Jesus realizou quando pisou aqui nessa terra. É uma ação de graças, que revela a intimidade, a comunhão que Jesus tinha com o Pai. Eu falei isso há pouco tempo, esse milagre já estava agendado, estava na agenda de Deus. Ele segue o roteiro, ele dependia do Pai, ele dependia de Deus. Não era o momento de Jesus operar, Jesus só opera no momento que o Pai decreta: opere, realize e faça. Por isso que precisou ter 4 dias, para cair por terra a crença popular. Muitas vezes nós temos algumas crenças, nós erguemos algumas crenças em relação ao operar de Deus, mas o operar de Deus é transparente. E Ele opera justamente depois do 3º dia, para que não, quebrando todas as esperanças humanas da ressurreição, e ele chega exatamente no 4º dia para realizar o milagre, quando todas as esperanças já estavam findas. Eu não sei se você já teve algum momento de sua vida em que você chegou àquele limite tênue de dizer assim: chega, eu já não aguento mais.
não dá mais. Eu quero dizer em nome de Jesus, nunca disse com essa palavra de maldição, que não dá mais. Com Jesus dá sim, já porque não veio nenhuma prova para a sua vida que fosse algo sobre-humano. Ele sempre te prova naquilo que você pode suportar. Tem de motivo de toda alegria o passar por várias provações, e essa passar por provações com alegria, não é soltando foguete, não é dando aquele sorriso Colgate amarelo, não, é dizer que a coisa está acontecendo, eu estou triste, está difícil, está complicado, mas eternamente eu tenho a alegria e o consolo do Espírito Santo. A pedra é tirada, e Jesus clama, Lázaro, vem para fora. Querido, eu nunca vi morto ouvir. Eu nunca vi morto ouvir. Oh glória! Oh glória! Oh glória! O morto ouviu. O morto ouviu e obedeceu. O morto ouviu, Lázaro. Oh, meu Deus, essa voz é tremenda. Eu não sei se você já ouviu essa voz sussurrando no seu ouvido. Eu não sei se você já teve o privilégio de ouvir essa voz, essa doce voz, chamando o seu nome com intimidade, te reconhecendo. Eu não sei se você já teve esse prazer, meu irmão. Eu não sei de sussurrar o seu nome, de dizer, Sérgio, oh glória, oh glória. Mas só ouve quem tem intimidade, só ouve quem tem intimidade, só ouve quem tem aproximação, só ouve quem se curva aos pés dele, só ouve quem está agarrado com a cruz. Não é qualquer um que ouve, não é qualquer um que ouve. É por isso que o descrente, quando se faz um apelo, ele ouve. Satanás cegou o entendimento dele, mas quando Jesus fala através de uma pregação, ele entende, o ouvido é destampado, e o Espírito Santo opera, e ele se levanta e diz, eu creio. Amém? O morto ouviu e saiu. E Jesus disse, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-a ir. Amém? E assim a gente finaliza, queridos. Eu quero te dizer, tenha esperança, tenha confiança, nada vai frustrar o que Deus tem para você. Os planos de Deus para a sua vida são planos grandes. Tudo que Deus quer para você é coisa grande. O que Ele faz é coisa grande. Você só precisa estar na posição. Você só precisa entender verdadeiramente, você não está só. Amém? Pega o teu problema e diz, bota na mão e diz assim, chega, acabou. Você não me atormenta mais. Você não me atormenta mais. Eu tenho aquele que é todo poderoso, aquele que é maior do que tudo e de todas as coisas, aquele que também está chorando comigo, aquele que se compadece da minha dor, uma dor que pai, mãe, filho, parente, vizinho não pode consolar, mas só Ele pode. Amém, igreja? Senhor Deus, Pai de Jesus, nós louvamos o Teu santo nome. Te agradecemos, Deus, pelo poder da Tua palavra, te agradecemos, Deus, pelo que o Senhor fez aqui hoje, nessa noite. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que os teus servos possam compreender, na graça e misericórdia do teu Espírito, Senhor, o quanto de poder tem em ti, Senhor, para realizar uma grande obra na vida de cada um. Deus, os problemas se avolumam, os problemas vêm, os problemas chegam, os problemas batem na nossa porta, Deus. Mas em nome de Jesus, eu te peço hoje, Deus, que cada um de nós possa tirar suas pedras, que cada um de nós possa ir removendo todo o embaraço que impede, Senhor, o teu operar e o teu agir. Te dou graças, Deus, por tudo, te peço pela vida do pastor Marcelo, cura ele, ajuda para que ele possa, Senhor, se recuperar
e que tenhamos, Deus, uma semana maravilhosa, Deus. Uma semana cheia de graça, cheia de bênçãos. Uma semana em que nós possamos enfrentar com sabedoria todos os dados inflamados do maligno. Uma semana em que a gente possa, Senhor, verdadeiramente guardar essa palavra no coração, Senhor, e não deixar que ela se evapore. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida de cada um do teu povo, dos teus filhos. Nos prepara para o próximo, desde já para o próximo fim de semana, nos prepara para o que vai acontecer nas conferências, rasga os nossos corações com a responsabilidade de trazer pessoas para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, nos coloca no coração que nós devemos encher a tua casa de visitantes para que ouçam a santa e bendita palavra. Amém, igreja?